Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, passando aqui nessa noite para trazer uma palavra, a palavra direto do trono para os nossos corações. Sei que os dias não são fáceis, né? Mas eu creio que o nosso Deus está no controle de tudo. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês tem tudo a ver com lealdade. Esses dias eu meditava nessa palavra e o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: vale a pena ser fiel ao Rei. Vale a pena ser fiel nas lutas, nas dificuldades, na alegria e na tristeza. Eu quero te dizer que a tua lealdade tem recompensa do céu para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O texto que eu quero trazer nessa noite, para que a gente possa meditar nele, está lá em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 19. O contexto desse texto fala a respeito da fuga de Davi, quando Absalão, seu filho, conspirou contra ele e tomou o seu reino. Davi, nesse capítulo 15, ele estava em fuga da cidade, e me chamou a atenção esse texto de um homem, esse homem chamado Itai. Itai, como o texto vai dizer, era um homem que não tinha pátria, era um homem desterrado, um homem que acabara de chegar e encontrar um lugar de descanso com o rei Davi, mas agora ele teria que fugir às pressas. Mas ele tinha uma opção. Ele podia ter ficado lá em Israel e aguardar Absalão assumir o reino, mas não. Ele preferiu, com a sua lealdade, a seguir o rei Davi. Mas que isso teve uma recompensa para ele. Diz assim o texto, capítulo 15 de 2 Samuel, a partir do versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faz voltar os teus irmãos contigo, e contigo seja misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Meus irmãos, quando a gente começa a meditar nesse texto, como eu já falei anterior, a gente vê que aqui esse homem chamado Itai, um homem que tinha sua família, um homem que tinha seus filhos, um homem que não tinha a sua pátria, um homem que não tinha um lugar que pudesse fincar a sua morada. E esse homem, ele encontra agora um porto seguro ao lado do rei Davi, mas que de repente, uma situação do nada, criada por Absalão, filho de Davi, fez com que esse homem agora tinha que sair às pressas, mas ele tinha também que fazer uma escolha naquele momento. E ele escolhe pela lealdade. Ele escolhe por ser fiel àquele a quem deu a mão. Muitas vezes, irmãos, isso acontece na minha vida e na sua vida. Jesus, no momento em que eu e você, ninguém nos dava valor, Jesus estendeu a sua mão. Jesus foi que me resgatou e te resgatou de onde eu e você
estava no pecado, muitas vezes na prostituição, na pornografia, na vida errada. Mas Jesus, ele não olhou para os meus defeitos, nem para os teus defeitos. Ele estendeu a mão num momento tão difícil da minha vida e da sua vida, e nos tirou do tremendal de lama que a gente se encontrava. E esse texto, ele tem tudo a ver com isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Porque eu comecei a pensar como esse homem teve a oportunidade de negar o rei. Ele podia ter ficado lá no lugar dele. Ele agora tinha família, ele agora tinha um lugar para morar. Como a própria palavra diz que esse homem, ele vagueava pelo mundo, ele não tinha um lugar certo. Mas agora ele tinha encontrado. Mas mesmo assim, nas suas escolhas, ele preferiu ser fiel ao rei. Esse texto é lindo, irmão e irmã. Você vai ver também o que nos chama a atenção desse texto, é porque Davi não chamou esse homem para um jantar especial. Davi não chamou esse homem para assumir um cargo no seu reinado. O próprio texto vai dizer no versículo 23, no final do versículo, que Davi seguia a caminho do deserto. Coisa linda. Esse homem sabia para onde ia. Ele sabia que, como Davi disse, que não sabia para onde ia. Nem ele mesmo sabia. Mas mesmo assim, ele preferiu ser fiel. Mesmo deixando lá a sua casa. Mas agora esse homem voltava tudo de novo. A vaguear pelas terras, sem saber um paradeiro certo para ele nem para sua família. E ele escolheu, irmão e irmãs, descer para o deserto com o rei Davi. Mas o que eu acho interessante, e é o que eu quero concluir essa breve meditação, é que as nossas escolhas, muitas vezes quando a gente é fiel ao Senhor, Deus prepara algo especial para as nossas vidas. E na vida de Itaí não foi diferente. Você veja que esse homem, ele saiu dessa cidade, juntamente com o rei Davi, sem rumo. Esse homem, como a palavra já disse, ele não tinha uma pátria, ele não tinha uma casa, ele não tinha um porto seguro. Mas Deus o honrou. E do jeito que Deus honrou a Itaí, Deus vai te honrar também. Na tua fidelidade, Deus vai te honrar. Precisamos, irmão, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, dos sinais que já estão aí visíveis, a gente precisa ser fiel ao Rei Jesus. Precisamos ser gratos por tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. Temos que parar de murmurar. Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle de nada. E eu quero te dizer nessa noite, a sua lealdade, a sua fidelidade diante de Jesus tem uma recompensa. Vamos ver que no capítulo agora 18 do mesmo livro de 2 Samuel, você vai ver que esse homem está aí, saiu sem nada. Saiu só sendo mais um acompanhando o rei Davi. Mas na volta, depois que Absalão é morto, e Davi agora vai reassumir o trono, vai reassumir o seu reino, Davi se lembra dele. A Bíblia vai dizer no capítulo 18, no versículo 1, que na volta de Davi, diz assim: contou Davi o povo que ele tinha consigo, e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sobre o comando de Abissai, filho de Zeruí, irmão de Joabe, e o outro terço sobre o comando de Itaí, o geteu. Veja, esse homem que saiu peregrino, que saiu sem nada, sem posição nenhuma, sem rumo nenhuma, mas a sua fidelidade
fez com que Davi lembrasse dele. E esse homem agora volta como um capitão do exército do povo de Davi. Davi resolveu honrá-lo pela sua fidelidade. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, fica firme. Fica firme. Não olhe para trás assim como a mulher de Ló. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as notícias. Permanece firme olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Em breve isso tudo vai passar. E se você for fiel, tem recompensa do céu para a sua vida e para a sua família. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Ele é o meu Deus e o teu Deus. A sua fidelidade, a minha fidelidade, tem recompensa vinda do céu para mim e para você. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Quero deixar essa breve reflexão, que você medite nesse texto, né, que está lá em 2 Samuel, capítulo 15, e depois no capítulo 18. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.